sábado letivo, né? Referente a uma sexta-feira. E no próximo sábado nós vamos mudar o tema, que será o Setembro Amarelo. E hoje nós vamos dar continuidade ao trabalho análogo à escravidão no Brasil, que foi o mesmo tema da semana passada, referente a uma quinta, e agora será referente a uma sexta-feira. Então, agradecer o empenho dos professores, a presença, né? Que é muito importante vocês estarem junto conosco nessa caminhada. Agradecer aos alunos, que são os nossos amorezinhos, que sempre estão junto conosco, nos fazendo companhia, fazendo abrilhantar ainda mais o nosso sábado, sabendo que vocês estão recebendo mais conhecimentos. Então, meu boa tarde a todos, meu muito obrigada, e vamos vencer mais uma batalha dessa. 3 sábados letivos não é fácil, não, mas com a força de todo mundo a gente consegue chegar lá, tá bom? Obrigada a todos, então. Professor, o que está acontecendo? Acabei de entrar na aula. Isso. Luiz, Carmen, Rosalva, podem vocês dar continuidade. Obrigada. Mas o que vocês estavam falando mesmo? Obrigada, Azul. Aguarda um minutinho que nós vamos recordar já a aula da semana passada, tá bom? Tá bom. Dona Rosalva, seu microfone está desligado. A Dona Azul estava dando, André, abertura para o nosso sábado letivo, e agora a professora Rosalva vai continuar com vocês fazendo esse primeiro momento, tá bom? Então, deixa eu me apresentar agora para vocês, para quem ainda não me conhece. Eu sou professora Rosalva, sou professora de História, e como a Azul já introduziu para todos nós, hoje é uma continuidade do tema que vocês já iniciaram um debate, uma discussão na semana passada. Trabalho análogo à escravidão no Brasil. Então, para a gente iniciar o nosso sábado, a nossa tarde, a nossa proposta, nesse primeiro momento, é nós retomarmos um pouco o tema, porque pode ser que alguém que esteja aqui na sala hoje não tenha tido oportunidade de participar na semana passada. Então, a professora vai dar uma introdução rápida a respeito do que é esse assunto, para a gente continuar as nossas atividades desse dia, tá bom? Vou projetar aqui para vocês os slides, só um momento, por gentileza. Que silêncio, né, professora? Total, tá vendo? Que concentração, esperando a apresentação do slide da professora. Vocês estão visualizando uma imagem e também o título, Trabalho Análogo à Escravidão? Sim. Obrigada. Oi. Professor, a escravidão era dos negros ou um pouco dos brancos? Era só dos negros mesmo? Isso que eu vou falar agora para vocês, tá? A professora vai começar a explicar, vai explicar esse tema e nós vamos puxar isso que você acabou de falar também, tá bom? Bom, o tema da nossa aula, trabalho análogo à escravidão. Pessoal, só vou pedir por gentileza para vocês fecharem, então, os áudios de vocês, para não ficar com interferência e não atrapalhar. Isso, muito obrigado, tá bom? Abre só no momento que vocês forem participar, lembrando de uma organização, né, da questão do levantar as mãos, tá certo? Quando quiser participar, e fechar os áudios, manter fechado, para não ter essa interferência de som, por gentileza, tá certo? Bom, trabalho análogo à escravidão. Vamos entender o que isso significa. Análogo significa semelhante, que se parece. Então, quando nós falamos de escravidão, somente da palavra escravidão, e trazemos para a realidade da nossa história, da história do Brasil, é impossível nós não pensarmos na escravidão do negro, né? Então, esse escravo negro africano que vinha da África ali em precárias condições nos chamados navios negreiros, né? Muitas vezes acorrentados, presos, era retirada dessa pessoa a sua humanidade, né? Qual era o discurso? Você é um objeto. É claro, gente, que a pessoa continuava com a sua história de vida, com seus sentimentos,
mas eles transformavam, eles quem? Os seus donos, né? E a própria sociedade que aceitava a questão da escravidão. Aquele ser humano era um objeto, tá? E ele era tratado assim na questão do trabalho, tá certo? É claro que vocês sabem que também o indígena foi escravizado, mas em maior número nós temos, então, os negros que foram escravizados, e essa página triste da nossa história, né, ela foi escrita por violência, morte, né, pessoas perseguidas, humilhadas, e reflexo disso, nós temos uma sociedade hoje que vive um preconceito racial muito forte, né, então, esse racismo, ele é muito presente ainda, infelizmente, por conta de todo esse histórico. Ok. Mas e o trabalho análogo à escravidão? O que é isso? O que ele significa? Nessa questão dos negros, lá com a Lei Áurea, né, a assinatura da Lei Áurea, lá em 13 de maio de 1888, qual foi a realidade que nós tivemos? O escravo livre, os escravos libertos. Mas o que significou essa liberdade para esse escravo? Não significou muita coisa. Por quê? Esses ex-escravos não tiveram da parte do poder público, do governo, uma visão. Olha, essas pessoas precisam ser inseridas na sociedade. A sua cidadania, a sua participação precisa ser garantida, né? Essa pessoa, ela precisa ter direitos garantidos, então não houve essa discussão, simplesmente a liberdade. Mas e aí? Como que essas pessoas foram se organizando socialmente falando, né? Indo para as periferias, mal visto pela sociedade, por conta desse preconceito que já vinha por conta desses tantos anos de escravidão, né? Aí hoje a gente se pergunta, trabalho escravo, pensei que esse tempo houvesse passado. E passou? Infelizmente, não. Hoje, nós não temos um trabalho escravo relacionado à questão da cor da pele, né? Como nós tínhamos a questão dos escravos africanos negros. Hoje, esse trabalho escravo, ele tem outras características, não é? Mas que também fere a questão física por conta de violência, que também fere a questão da liberdade por conta do não poder sair do lugar onde essas pessoas estão, a questão de ter uma má alimentação, né? Água que não é boa para ser consumida, desvalorização do seu trabalho porque não recebe aquilo que é combinado. Então, esse trabalho escravo no Brasil hoje, ele ganha esse formato, ele ganha essa cara, né? Como essas imagens nos propõem para que a gente possa pensar um pouquinho, né? Trabalhos exaustivos, cansativos ao extremo, muitas horas de trabalho, sem que esse trabalho realmente pudesse ganhar a valorização merecida, né? Sem que a remuneração chegue para essas pessoas de uma forma adequada dentro daquilo que foi combinado, proposto, certo? O que é esse trabalho escravo, né? O que determina esse trabalho escravo? Como eu disse, essa pessoa ficar presa no espaço onde ela está, muitas vezes ela é levada para lugares muito distantes, que fica difícil a comunicação e sair daquele lugar, né? Essa pessoa, que muitas vezes é chamada, né, ela é aliciada, ela é levada até esse local de trabalho, e muitas vezes ela é presa àquele espaço porque ela está devendo. Devendo o quê, professora? Como assim? Quando ela chega, ela tem que comprar o material para ela trabalhar. No transporte, para ela chegar até o local, gera dívida, comida. Então, ela fica presa, ela gera a dívida gerada por conta desse trabalho, prende a pessoa também àquele espaço. Condições degradantes de trabalho. O que seria isso, pessoal? Condições degradantes de trabalho, alojamento precário, lugar de moradia péssimo, né? Sem saneamento básico, sem ter um lugar adequado, né? Imagina, chamar de banheiro? Que isso? Né? Muitas vezes não tem esse local nem para fazer as necessidades, precisa ser no meio do mato, né? A questão de alimentação precária, água, como eu disse para vocês, sem ter atendimento médico. Então, as condições são muito precárias. E a jornada exaustiva seria o quê? Muitas horas de trabalho, além daquilo que a lei permite, tá?
Aqui tem uma imagem que ilustra isso que eu acabei de falar para vocês. Alojamento precário seriam as condições degradantes, né? Falta de assistência médica. Aí machucou um dedo, tá sangrando, enrola aí qualquer coisa para poder parar de sangrar, né? Péssima alimentação, não tem uma alimentação adequada, né? O básico da alimentação não é dado a eles. Falta de saneamento básico, água potável, tem uma imagem que mostra isso pra gente, olha lá. Isso é o local adequado de uma pessoa consumir água? Não. Né? Maus tratos e violência. Do outro lado da tela, a gente percebe assim, que esse trabalho, ele não é restrito apenas à área rural. A maioria é de área rural. Mas os espaços urbanos das cidades, a gente também encontra esse trabalho escravo, né? Que nós chamamos hoje de escravidão contemporânea, que é a escravidão atual. Ali tem um espaço, né, onde as pessoas estão trabalhando com a questão têxtil, né, costura, tecido, e esses locais abrigam também muitas pessoas que vêm de fora do país, colombianos, venezuelanos, que não têm muita alternativa, né, e embaixo aqui um exemplo de um alojamento extremamente precário, gente, para calor, para frio, para tudo, né, olha para vocês verem, extremamente aberto, tá, sem a mínima condição de moradia. Certo? Agora, eu quero entrar com vocês, né? Essa introdução foi para que a gente pudesse relembrar do tema. Aqueles que não tiveram oportunidade, como eu disse, de participar semana passada, ter acesso, entender o tema, para que a gente consiga entrar, de fato, no que a gente quer conversar hoje com vocês, que é o trabalho infantil. O que o trabalho infantil tem a ver com a escravidão? Será que uma coisa tem relação com a outra? Esse trabalho infantil que é discutido, conversado, tem a ver com essa escravidão que acontece nos dias atuais? A resposta, infelizmente, é sim. Aqui nós temos crianças que estão trabalhando nos mais variados espaços, né? Muitas vezes fazendo funções que exigem uma condição física dela que ela não tem, porque exige um esforço muito grande, né? São imagens que nos chocam, que chamam a nossa atenção. Porque se essas crianças estão nessas condições que nós estamos vendo nessa imagem, né? Que são imagens não só aqui do Brasil, mas crianças no mundo que infelizmente praticam o trabalho infantil, são crianças que estão fora da escola, são crianças que não têm tempo de brincar, não têm tempo de descansar, né? E isso configura o trabalho infantil. Elas são obrigadas, muitas vezes, por conta da condição da família, né? Que vive uma condição, muitas vezes, de uma pobreza muito grande, de uma pobreza extrema, de ter que trabalhar. Mas o que, professora, que o trabalho infantil tem a ver com a escravidão? Olha para vocês verem como que uma coisa puxa a outra. Rosalva. Oi? A Maria Eduarda levantou a mão. Você quer perguntar alguma coisa, Ô, Maria Eduarda, por gentileza, querida, pode participar. Eu quero sim, isso não é contra a lei? Sim. Trabalho infantil? Sim, totalmente contra a lei. É ilegal. Assim como o trabalho análogo à escravidão é ilegal, é um crime, o trabalho infantil também é, não é? E hoje nós vamos entender como que uma coisa tem a ver com a outra. O que o trabalho infantil tem a ver com essa escravidão? Olha para vocês verem. Infelizmente, né? Muitas pessoas que hoje, quando são descobertas ali, descobertos locais onde essas pessoas praticam esse tipo de trabalho e acontece um levantamento de quem está ali, infelizmente, muitas pessoas que estão ali já vieram de um trabalho infantil. Olha para vocês verem. Então, como que nós teríamos uma solução para uma diminuição ou fim do trabalho infantil? Quando o trabalho análogo à escravidão no Brasil deixasse de existir, né? Porque essa condição social precária, ela existe na infância e permanece na vida adulta. E a pessoa, ela desde pequena, né, desde da primeira infância ali, do momento que ela é criança, né, praticando aquela atividade,
pode ser que na vida adulta ela continue praticando. Então, tem um dado aqui, de acordo com a pesquisa, perfil dos principais atores envolvidos no trabalho escravo rural no Brasil, produzido pela Organização Internacional do Trabalho, que é a OIT. A escravidão contemporânea, que é a escravidão que nós vivemos hoje no país, é precedida pelo trabalho infantil. Quer dizer, muitas pessoas que são encontradas hoje na condição de trabalho escravo já praticavam, então, esse trabalho desde a infância, tá? O estudo aponta que 92,6% de pessoas que estão em condição de escravidão trabalharam na infância. Gente, esse número é muito alto. Vocês conseguiram associar? Vocês conseguiram entender esse ponto comum entre o trabalho infantil e o trabalho análogo à escravidão, né? Que triste isso. Muito triste. É muito triste, não é? É uma realidade que nos choca. É uma realidade que faz com que a gente pense, não é? O direito à escola é um direito que tem que ser garantido, mas muitas crianças e adolescentes estão fora da escola, né? E um dos motivos é isso, é o trabalho. Professora? Oi? A Lili levantou a mão, eu acho. Eu ia chamar ela agora. Fala, Lili. Pode falar, Lili. Mas, professora, por mais que seja contra a lei, assim, tipo, não tem como a gente achar as pessoas que fazem isso e prender, por exemplo? Sim, claro. Olha o que acontece. Ninguém faz nada. Até o último slide que eu vou passar para vocês, e já teve um slide anterior que estava lá, não sei se vocês observaram, Disque 100. Eu não falei do Disque 100 porque eu ia falar no final, mas o Disque 100 é um disque denúncia, né? Ele está ligado às denúncias à violação dos direitos humanos, tanto do trabalho infantil quanto do trabalho análogo à escravidão. O que acontece? O trabalho análogo à escravidão, existem leis até de prisão para as pessoas que cometem esse tipo de crime. Mas, infelizmente, o que acontece, gente? Poucas pessoas respondem judicialmente, né, de uma forma correta, quando são descobertos, né? Quando um trabalho como esse é descoberto, a pessoa, por lei, né, ela tem que pagar todos os direitos do trabalhador, tudo aquilo que está atrasado, férias, tem que pagar 13º, né? Todo o salário que até então ela não tinha dado a esse trabalhador de forma justa, ela tem que acertar tudo. E também ela por lei, ela pode ser presa. Mas é um número mínimo de pessoas que, infelizmente, né, são atingidos por essa lei de forma plena, né, e pagam por esse erro. E isso leva o quê? A pessoa a fazer de novo. É o que nós chamamos de impunidade. Ô, Rosalba, Mas é difícil. o João... Oi, Lili, desculpa, Lili. O João também levantou a mão, viu? Depois da Lili, o João fala. Perfeito. Lili, você pode continuar, por favor? É que assim, professora, acho que é meio difícil, porque além de poucas pessoas denunciarem, e ainda tem escravidão que acontece longe da cidade, não tem muito o que fazer, eu acho. Olha para você ver. Sabe outro ponto, Lili, que você tocou e que a gente tem que conversar? O trabalhador, nós chamamos que ele é aliciado. O que é isso? O gato é o nome da pessoa que vai aliciar esse trabalhador. O que é aliciar? Ele vai chegar ali, vai prometer um monte de coisas. Olha, você está vivendo essa situação aqui, mas lá onde eu vou levar você para trabalhar, você vai ter moradia, você vai ganhar um dinheiro, você vai ter o seu salário, você vai ter alimentação. Promete um monte de coisas. Na hora que a pessoa chega num determinado lugar, não é nada daquilo. Só que muitas pessoas, por quê? O que acontece, mais uma vez? A baixa escolaridade. Quando você vai analisar o que as pessoas têm de estudo, é um mínimo. Aí faltou o quê? Falta o conhecimento para a pessoa saber que ela está sendo explorada. Ela está sendo explorada, mas ela não tem conhecimento para entender isso. E muitas vezes ela vive e continua naquela situação, sem ter o entendimento que ela está vivendo sobre o trabalho escravo. Ela está sendo escravizada. Né? Olha para você ver como que é sério. Olha como que é sério. Olha como que é importante nós termos conhecimento, estudarmos, né? Para que a gente tenha um entendimento sobre as coisas, né? Nesses casos, muitas vezes a pessoa não consegue nem sair daquela situação, né? E uma das maneiras de conseguir sair é fugindo. E às vezes a pessoa
como a professora Claudiana, que dá aula na Professora. escola, deu exemplo para a gente semana passada. Professora. Só um minutinho, só para eu concluir. A pessoa, às vezes, não faz nenhum registro do que ela passou. Então, ela vai fazer uma denúncia, fica complicado. Porque, às vezes, eles não conseguem pegar exatamente, né, a pessoa que está por trás de tudo isso, para ela poder responder, né? Pode falar? Agora é o João? É o João, de pedir Pode. para falar. Eu ia falar que estava com a mão levantada, mas fazer o quê? Já falaram. Oi? Professora, essas pessoas que são escravizadas, a maioria delas, os patrões são muito pessoas bem influentes, ricas, que podem pagar um salário bom para pessoas tá que se falando? envolverem em problema. É o João. João. Ai, desculpa que eu não estou vendo vocês. Isso, João, perfeito. Olha para você ver, João, vou pegar o que você falou para a gente entrar no próximo aqui, que é o trabalho infantil doméstico. Semana passada, quem participou semana passada, não viu a realidade da Madalena? Eu não vi. Da empregada doméstica? Eu não vi. Eu A vi. Madalena, olha para vocês verem, empregada doméstica, né, vivia numa casa onde ela viveu essa situação de trabalho análogo à escravidão desde os 8 anos. Desde Ela os não 8 anos de idade, né? E era uma família super estabilizada, é o que você falou, João. Né? As pessoas que muitas vezes fazem isso têm uma condição social que poderia pagar, sim, de forma digna essas pessoas, mas isso não acontece, né? Eu escolhi falar... Luiz, tem mais alguém? Rosalva. Luiz? Acho que o André também tinha pedido, não é, André? O quê? Você tinha pedido para falar a hora que o João levantou a mão? O André ia falar que o João estava com a mão levantada, né? Ah, tá. sim. Obrigada, André. Gente, então eu escolhi o trabalho infantil doméstico porque existe, né, uma questão a respeito do trabalho infantil doméstico que as pessoas não dão o devido valor, né? Imagina, ofereceu o trabalho para ela era de uma família extremamente pobre, ofereceu a casa, ofereceu moradia, tá bom. E não é isso, gente. Né? Nós não podemos lidar com esse tipo de trabalho de uma forma natural. É errado, não é? É claro, gente, que quando nós falamos de trabalho infantil doméstico, nós estamos falando, mais uma vez, daquele tipo de trabalho em que a criança vai fazer o trabalho, não vai para a escola, não vai descansar, não vai ter o seu momento de lazer, não vai ter a supervisão de um adulto ali junto, né? É só ela que faz, fica tudo para ela, ela é sobrecarregada. É claro, gente, que as atividades domésticas de ajuda, isso aí você está socializando, você está aprendendo as atividades ali junto com a sua família, você está colaborando com o ambiente do lar, né? Você está lavando uma louça, você está colaborando com aquele ambiente do lar que é coletivo, né? A casa é um ambiente vivo, as pessoas pisam, as pessoas sujam, né? E não é uma única pessoa que faz isso, que suja a louça, então precisa de uma colaboração geral. Então, você lavar uma louça, né, não configura isso, vamos entender, tá? O trabalho infantil doméstico, ele se configura a partir dessa visão, dessa imagem que vocês estão vendo. Uma menina exausta, cansada ao extremo, que trabalhou o dia todo, foi dado a ela tarefas que não correspondem com a sua idade, ela começa a ficar cansada, tem que abandonar a escola, não consegue seguir, ou se vai à escola, não consegue acompanhar, não é? Então, você tem uma série de transtornos aí, né, psicológicos, que vão sendo gerados a partir dessa exploração. Então, esse exemplo, pessoal, da Madalena, quem acompanhou o vídeo semana passada, é um exemplo disso. A Madalena, com 8 anos de idade, já começou a trabalhar na casa, trabalhou mais de 30 anos, né? Os vizinhos, é que a partir das atitudes dela, porque ela começou a pedir sabonete. Ela não tinha sabonete para tomar banho. E os vizinhos perceberam, opa, peraí, tem alguma coisa estranha aí. Né? Mas ela já vive essa realidade desde muito pequena, desde criança. Né? Então, esse trabalho infantil doméstico, ele atinge um número muito grande de pessoas. Meninas que estão lá no... Oi? Deixa eu atrapalhar você um pouquinho da Pode semana falar, passada, Carla. né?
o mais curioso é que a própria pessoa, ela não se dava conta de que ela era uma escrava naquela família, justamente por ela ter ido muito criança e ela não tinha noção, né? Na cabeça dela, aquilo acho que era até que meio normal, né? E o que Ela foi se acontece? acostumando. Ela se acostumou com a situação, porque ela não tinha conhecimento, ela não via nada de fora, ela não conversava com pessoas, ela não podia ver televisão, ela não sabia ler e escrever, então para ela, aquilo para ela era uma situação natural para ela, e coisa que não é, né? Exatamente, Carmen. Professora, desculpe Oi. interromper, mas o Lucas Silva tá com a mão levantada. Sim, Lucas, pode falar? A professora vai ver. O Luiz, o professor Luiz está monitorando quem está com a mão levantada, né? O Lucas estava, o Rosalvo, com a mão levantada. Lucas, você quer participar? Sim, eu queria saber, tipo, se ela ficar trabalhando muito e se ela estudava antigamente, será que tem como os professores perceberem isso e denunciar? Perfeitamente. Entra o conselho tutelar. Então, o que acontece? Por que tem aumentado muito a questão da violação desse tipo de trabalho, da violência doméstica, né? Aumentado muito. A gente vê muito na televisão, né? Crianças passando por situações que não deveriam passar, né? Na questão da violência doméstica também. O que acontece? Nesse momento de pandemia, as crianças, adolescentes ficaram fora da escola. E dentro da escola, dentro do espaço da sala de aula, o professor, se ele perceber algo de estranho com relação à conduta da criança, ou algo, né, um ferimento que chame atenção, aquela criança não soube explicar, ou o professor entendeu que ela quis esconder, aí entra o conselho tutelar, denúncia ao conselho tutelar, né? Então, a escola, olha para vocês verem, gente, vocês ficaram longe da escola, né? Infelizmente, nós ainda não estamos 100% por conta do híbrido, né? Continuamos remoto e presencial, mas percebam, olha a importância do espaço escolar, né? Ele é esse espaço que garante esse conhecimento, mas ele também atende essas questões, olha para vocês verem. Isso que você trouxe muito importante, né? A escola pode, sim, por meio do conselho tutelar, fazer denúncia, e a partir dessa denúncia, o conselho ir investigar, tá bom? Mais alguém, Luiz? O João está com a mão levantada também, João, se puder falar. Ô, professor, teve um caso no dia que a gente viu esse caso da Madalena, que passou no Fantástico, que era de uma mulher que trabalhou mais de 10 anos numa casa, cozinhava pernil ou peru todo Natal para a família e nunca pôde comer um pedacinho do que ela própria cozinhava. Negar um pedaço de carne, gente. Pensa, negar um pedaço de carne. E depois ela contou, né, que no último Natal, ela se fartou de tanto que ela comeu carne, né? De tanto que ela comeu o pernil. Ela preparou e fez o pernil e comeu, coisa que ela não tinha o direito de comer quando ela estava lá na casa. Olha para você ver. Bom, Lili? Gente, olha... Luiz? A Lili queria falar também? Lili? Pode Eu não, prof. Então tá bom. Tá bom. Gente, olha para vocês verem essa reportagem. Essa reportagem não é de 10 anos atrás, não. É de fevereiro de 2021, né? O ano que nós estamos. Olha para vocês verem. Crianças e adolescentes são resgatados em condições análogas ao trabalho escravo no Rio Grande do Sul. No local foram encontradas 2 famílias com menores de idade, entre 9 e 17 anos. Eles trabalhavam e viviam uma plantação de fumo na zona rural de Venâncio Aires. Gente, é uma reportagem que apareceu, né, no G1, e é interessante que, olha para vocês verem as condições de trabalho. Eles trabalhavam com fumo. Vocês estão vendo esse ambiente, esse espaço que eu estou mostrando na imagem aqui para vocês. Vocês estão vendo uma cortina, um tecido? Sim. Vocês estão vendo um tecido verde, né? Num tom esverdeado. Atrás é o fumo que eles trabalhavam. Então, no mesmo ambiente que eles moravam, ficava o fumo que eles trabalhavam com a plantação, né, de fumo. Então, olha para vocês verem, gente, a média, na verdade, quando eles chegaram lá, tinham 2 famílias. A média que essa família recebia por mês
né, cuidando dessas plantações, não passava de R$ 300. E as crianças trabalhando junto. Por quê? Geralmente por conta da condição precária da família, condição econômica, a família passando por dificuldades, coloca a criança para trabalhar, para ajudar. Só que mesmo essa criança, colocando essa criança ali, né, fazendo algo extremamente errado, que é tirar da criança esse direito à infância, né, pouca coisa vai ser adicionado ao que eles vão ganhar. Pensa, gente, a família inteira trabalhando menos de R$ 300. Explorados dessa maneira que eu estou contando para vocês. Vivendo nessas condições que eu estou contando para vocês. Então, aqui nós temos duas situações. O trabalho análogo à escravidão, né, envolvendo crianças que estão praticando esse trabalho infantil. Certo? Rosalva. Oi, Luiz. A Lili ergueu a mão. Lili, quer falar? Lili, pode falar? Professora, eu só queria saber o que é plantação de fumo. Fumo é a matéria-prima que faz cigarro. Fumo. Posso? Pode, O fumo é uma planta, tá? É uma planta que veio da Ásia aqui para a América do Sul na época da colonização e que dá origem à base de confecção do cigarro, tá? Ou Nem para vender uma cenourinha. Ou aquele fumo de rolo, né, que a gente encontra muito em casa de material agrícola, que é o fumo natural. Né? Ambos são bases para a confecção do cigarro, tá? Certo, Lili? Professora Rosalva. Oi, Carmen. Fora que eles, né, além de toda essa questão da escravidão, do trabalho infantil, eles estão vivendo aí junto com essa colheita, né, do fumo, e o fumo precisa de todo um equipamento também, né, para a pessoa colher, porque ele pode causar problemas respiratórios, alérgicos, né, uma série de coisas também, que também é prejudicial à saúde. Ele tem um cheiro muito forte, né, e quem participa, quem trabalha na colheita do fumo tem toda uma roupa, né, um equipamento que precisa usar, né? O Carmen, até o lugar para armazenar que tem que ser adequado, né? Isso mesmo. E fora, né, essa questão da escravidão e trabalho infantil também, tem essa questão deles estarem morando aí no lugar onde está sendo reservado esse fumo, que é perigoso para a saúde, né? E o que a professora Carmen falou é verdade. Eu conheci uma plantação de fumo em Poço Fundo e realmente cheira mal pra caramba. Quando se colhe o fumo e põe para secar. Cheira é forte, o cheiro é forte. Então imagina a situação que essas crianças viviam com esse cheiro forte constantemente sendo inalado dentro desse cubículo, né? Dentro desse, se podemos chamar isso de quarto, né? Sim. Olha para vocês verem, gente. Olha os problemas, né? São gigantescos. Bom, no dia 12 de junho, então, é o Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil. Trabalho infantil não é brincadeira, e não é mesmo, né? Aliás, você tira da criança essa possibilidade de brincar porque ela passa a ser obrigada a trabalhar. E trabalhar de maneira, né, precária, no sentido de sem ter uma proteção, né? Esquecendo, tirando dela essa fase tão importante, que vai comprometer, é claro, lá na vida adulta. Lugar de criança na escola, diga não ao trabalho infantil, um outro cartaz aqui, para a gente poder pensar, né, da importância desse espaço da escola para a criança. Espaço de aprendizagem, espaço de socialização, onde ela vai dividir ali a sua vida com outras crianças, aprendendo, né, com essa convivência, tá? Aqui crianças e adolescentes, no caso, né? E por último... Oi? Passou rápido o tempo, né? Sim, mas não acabou não, tá? Professora Rosalva. Oi, Carmen. A questão do trabalho infantil também tem o seguinte: quando você priva a criança de ir para a escola, né, de ter direito ao convívio social, escolar, o aprendizado, as famílias que já têm uma condição financeira baixa, né, que são pobres, a família se torna mais pobre e vai viver um ciclo que muitas vezes não se quebra. Porque a criança perde o direito de estudar, ela passa da fase dela de aprendizado. Quando chega na adolescência, né, ele vai para um ensino mais especializado, por exemplo, para o EJA,
mas ele já não aprende mais como, né, quando ele era criança, e isso se torna um ciclo, porque as famílias se tornam cada vez mais pobres, porque quando você tem direito ao estudo, você quebra aquele ciclo, às vezes, de pobreza, né, de que a família vive, e você tem novas oportunidades na vida, de crescer, de aprender, de arrumar um emprego melhor, de melhorar a condição financeira também da família. E quando a criança ela é privada, né, o adolescente é privado disso, ele perde essa oportunidade de crescer na vida, desenvolver, de ter um bom emprego, né, de construir uma família, uma vida melhor, ele perde tudo isso também. A história familiar, ela vai se repetindo, né, Carmen? Fica cíclico, como você disse, vai se repetindo. Isso mesmo. Oportunidades que ele poderia ter na juventude, né, na vida adulta, ele perde essa oportunidade. Então, isso é muito triste, o trabalho infantil, né? Muito. João, quer falar? A maioria dessas crianças que são escravizadas, elas são crianças solitárias, não é? Elas não têm família. Não, não, pode ter família sim, tá, sim. João? Inclusive, em muitos casos, a própria família faz esse trabalho de escravidão com o filho para que possa ajudar na renda da casa, tá? Existem essas possibilidades, sim. Isso acontece muito aqui no Brasil, principalmente nas regiões mais pobres do país, norte de Minas, interior da Bahia, interior do Nordeste, principalmente, onde se tem plantios de fumo ou em carvoarias, né? Que basicamente estão nessas regiões mais pobres, é onde as famílias precisam que as crianças trabalhem, atuem de forma precária, de forma análoga a uma escravidão, não é escravidão, uma forma semelhante, que a nossa legislação não diz respeito ao trabalho escravo, mas trabalho semelhante ao do escravo, como a professora Rosalba falou, e eles chegam a abusar do trabalho dessas crianças, necessitam do trabalho dessas crianças. Então, as próprias famílias, em boa parte delas, fazem com que as crianças trabalhem de forma escrava também. Mas algumas crianças são órfãs, não são? Algumas sim. Algumas foram abandonadas pela família. Vivem na rua, né, Luiz? Na rua, né? Então, você tem várias condições. Mas essa condição de abandono, João, é a minoria que vai para o trabalho escravo. Geralmente, essas crianças, quando são abandonadas, moram em abrigos, em orfanatos, tem um respaldo do Estado por trás delas no final. E coisa que as crianças com as próprias famílias não têm e acabam indo para o trabalho infantil desde cedo, tá? Então, existe uma diferença aí nessa situação. Certo. Gente, para finalizar essa parte dos slides, então, eu falei para vocês que existe, né, um Disque Denúncia, que é da violação dos direitos humanos, que é o Disque 100. Infelizmente, esse número é pouco divulgado, poucas denúncias ainda acontecem, né, podem acontecer de forma anônima ou não, e é então uma possibilidade que nós temos de denunciar esse tipo de trabalho, que é totalmente legal, como nós já conversamos, tá bom? Então, nós estamos finalizando essa primeira parte da nossa aula, que são os slides. Agora, se não tiver nenhuma pergunta ou vocês não quiserem comentar nada nesse momento, nós vamos para a segunda parte, que é o vídeo que o professor Luiz vai projetar para nós. Se alguém quiser comentar alguma coisa. Isabela, pode falar. Quando a gente, por exemplo, vê, sei lá, uma criança pedindo dinheiro no farol, vendendo bala, se a gente dá essa esmola, a gente está contribuindo para o trabalho infantil, não tá? Isabela, você foi pontual, né? A gente tem um fator social muito importante nisso. Toda vez que a gente contribui, a gente está, entre aspas, incentivando a manutenção desses trabalhos de forma escrava das crianças, ou especificamente do trabalho infantil, né? Qual seria o nosso papel, então, enquanto cidadão? É fazer as denúncias, denunciar, chamar a polícia, fazer denúncia conselho tutelar, para que possa fazer a investigação dos casos dessas crianças, né? Para que elas possam ver com a família o que está acontecendo, as necessidades que elas estão passando e para que medidas possam ser tomadas, tá? E fico alerta, não... Você comprando
às vezes a gente compra na intenção de ajudar, né? Mas a gente acaba incentivando a manutenção desse sistema todo, desse círculo todo, né? Então a gente tem que chegar uma hora e romper. Tem gente que olha com cara feia pra gente porque a gente não compra. Mas não é manter isso, né? Não é alimentar esse sistema, não é alimentar essas condições. E o vídeo porque a gente também... Oi, pode falar. E assim, a gente também às vezes não sabe quem que tá por trás de tudo isso, né? Então, às vezes ali. Às vezes a criança está sendo usada por alguém, por um adulto, né? E eu conheço vários casos desse tipo, de que a criança ela é usada por um adulto, seja o pai, mãe, tio, tia, que acaba neste ponto utilizando a criança, porque a criança, tadinha, vai chegar, vai vender toda com aquela cara, toda com aquela condição, e a pessoa fica com dó e acaba comprando. Então, vai usando isso como ferramenta para alimentar esse sistema. Fala, Isabela. E quantos pais, tipo, não estão cientes de que a criança tá fazendo, por exemplo, sei lá, a criança fez para ajudar, assim, em casa, só que, tipo assim, sem os pais saberem, sabe? Aí tem alguma, sei lá... Aí é difícil que os pais não saibam, né? É difícil. Vai ser muito complicado você esconder isso por muito tempo dos pais, né? A própria reação do filho em casa, as mudanças de postura, comportamento, isso acaba chamando atenção. Mas se os pais não sabem e há uma denúncia, essa denúncia vai apurar o papel dos pais nisso, né? Entendi. Fala, João. Eu já vi várias vezes vídeos policiais no YouTube que, por exemplo, eles pegam uma criança no farol e levam para casa, dá o dinheiro para a criança e fala para a criança nunca desistir dos sonhos. Eles estão fazendo errado porque é um trabalho infantil. É o trabalho, a criança está trabalhando. Eu não digo que eles estão fazendo errado no sentido de quê? De ir lá tirar a criança da rua, levar para casa e dar um dinheiro e falar para ela não fazer mais isso? É desse sentido que você está falando? Não, eu estou falando que eles estão incentivando, dando dinheiro para a criança. Igual a Isabela falou. Tá. Depende do contexto, né? Que está sendo apresentado esse vídeo, né, João? Geralmente não é uma atitude que o policial toma, na verdade. Eles não, né? A função deles é tirar as crianças das ruas e levar para casa. E chamar o conselho tutelar para investigação, né? Existe um conflito muito grande de interesse, pessoal, e é aí que a gente tem que tomar cuidado, que para muitas pessoas, ainda mais aqui no Brasil, que a gente vem de uma cultura um pouco mais diferenciada da cultura europeia, a gente vive na intenção de ajudar, né? De que a criança tem que trabalhar desde cedo para dar valor nas coisas, de que a criança precisa produzir desde cedo para dar valor, tem que ajudar em casa, etc. Existe uma diferença muito grande entre você ajudar com as tarefas domésticas, ajudar seu pai, ajudar sua mãe com as tarefas de casa, e outra de você viver exclusivamente aquilo, tá? E essa mudança e essa alteração e essa condição que a gente tem que tomar cuidado, tá? É legal ajudar o pai e a mãe com as tarefas domésticas, não é mais do que legal, é necessário. É um sentido de responsabilidade que a gente acaba criando. Só que a gente não pode deixar de lado a escola, os amigos, o contato social, a brincadeira, se divertir, o lazer. Você tem direito a tudo isso, tá? E a própria Constituição nossa, ela impede qualquer tipo de trabalho abaixo dos 14 anos, tá? Mas ela incentiva a socialização, o sentido de responsabilidade. Ajudar o pai e a mãe em casa é necessário, né? Porque às vezes o pai trabalha o dia todo, a mãe trabalha o dia todo, e dá uma força em casa, lavando uma louça, guardando uma louça, né? Trabalhos que não são tão perigosos, que não precisa mexer com fogão, com ferro de passar roupa, máquina de lavar, nada que seja tão perigoso, mas varrer uma casa, juntar uma louça, guardar, enxugar alguma coisa, isso é bacana. É o sentido de responsabilidade que é sendo criado. Agora, viver exclusivamente para isso e não tendo direito à escola, ao lazer, ao momento de socialização,
aí já é um trabalho escravo. Aí isso que a gente tem que combater, tá? Que fique bem claro essa, para não falar, então eu não vou fazer mais nada em casa. Pelo contrário, ajudar o papai e a mamãe é necessário, mas dentro dos limites que são impostos, tá? Denilson, levantou a mão. Acho que é Cauã, né? É Denilson? Denilson. Mas o Denilson eu acho que é o Cauã, não é? Ah, sim. Oi, então eu queria falar, quando uma pessoa trabalhadora assim tá trabalhando duro para ganhar o dinheiro, né? E chega em casa, daí é Natal ou é aniversário, daí o filho pede alguma coisa, daí o dinheiro vai tudo em brinquedo, em vez de ir na alimentação, saúde. O áudio tá horrível. Mas deu para entender um pouquinho do que ele quis dizer. Ele falou que chega no final do ano, a pessoa que trabalha pesado, o pai trabalha pesado, chega no final do ano, gasta com o filho. É uma ação justa, o Cauã. Tem que se equilibrar também, né? Não pode ser tão pesado. Fala, Lili. Professor, que você tá falando lá de usar as crianças, é considerável, porque a gente olha as crianças e fala, ai, que dó, deve estar com fome, querendo ajudar a família. Agora a gente olha para um adulto e lá a gente fala, ah, não, ele tem que trabalhar, não é pra ficar assim mendigando e tal. Existe essa diferença, né? Que quando é um adulto vendendo bala, tem um cara aqui em Cambuí, por exemplo, que fica no semáforo vendendo queijadinha, né? Que, não sei quem já viu, ele fica ali no semáforo da Avenida do Carmo. E ele fica vendendo as coisas que a mulher produz em casa para vender. Bolinho de pote, queijadinha, balinha, bala, doce, chocolate. É o meio que ele achou para sobreviver. Ele vendendo, não tem problema algum. Tá tranquilo, você compra se você quiser. É o trabalho que ele achou para levar dinheiro para casa. Agora, teve um caso uma vez aqui em Cambuí mesmo, que um cara estava colocando uma criança para vender com buca de morango no cruzamento. Aí não, né? A criança tinha uns 10, 9 anos. Aí tá errado. Aí você apela para um sentimentalismo da criança, mostrando uma necessidade da criança para você poder ganhar em cima dela. Aí não pode, entendeu? Ah, mas é meu filho, tô colocando para... Oi? Você denunciou? Não, eu chamei a polícia. Né? Chamei a polícia, chamei o conselho tutelar. Oi. Mas e se a pessoa, ela quer vender por conta própria, ela tem 10, 11 anos, é trabalho escravo ou não? Não pode. A Constituição não permite, entendeu? Ô, professor, mas é que nem quando você namora uma pessoa maior de idade. Lá na lei tem uma lei que é, por exemplo, tem uma certa idade que se for a pessoa quer uma diferença de idade, pode. Não tem também isso? Por exemplo, se a pessoa tiver 14, 15 anos e ela quiser trabalhar, ela não pode? Então, ela pode trabalhar a partir dos 14 anos como menor aprendiz, trabalhando meio período, aprendendo um ofício, tá? Com supervisão de um adulto, mas que este horário não interfira no lazer da criança, do adolescente, do caso, e que não interfira nos estudos, tá? A partir dos 14. Entre os 14 e os 16 anos, ele é considerado menor aprendiz, trabalha ali meio período. E tem alguns critérios. Não pode trabalhar em condição insalubre, não pode, que são condições perigosas, não pode trabalhar à noite, não pode mexer com máquinas pesadas, com ferramentas que podem causar algum tipo de acidente, tem todos os critérios, tá? A partir dos 14 anos, sim, ele trabalha como menor aprendiz, com a supervisão sempre de um adulto do lado e em condições que lhe deem segurança de trabalho. Não é em qualquer lugar que ele pode trabalhar, tá? Abaixo dos 14, não. Abaixo dos 14, o trabalho é proibido no Brasil. Nossa, Nicolas? professor, me dá uma raiva, porque tem tantas mães aí que não podem engravidar querendo ter o filho, e as mães lá, nossa, nem falam nada. Nicolas? Professor, eu tava vendo lá com meu primo, né? Aí a gente tocou no assunto
da aula passada, né? Do escravo também. Aí ele Uhum. falou, só pode trabalhar com 18 anos. Com 18 não, 14, né? Aí eu falei, mas será que só pode uma profissão ou pode várias? Aí ele falou, pode, acho que só pode mercado, né? É verdade ou pode outras profissões também? Não, que eu expliquei. Você trabalha a partir dos 14 anos como menor aprendiz em profissões. Você vai aprender uma profissão, mas não é qualquer lugar, tá? É condições que não lhe causem um prejuízo de saúde e nem mexa com máquinas pesadas. Por exemplo, você pode atuar no escritório como office boy, aprendendo questões de contabilidade, pode trabalhar no supermercado, desde que você não trabalhe com material pesado que não cause um prejuízo ao seu desenvolvimento corporal. Você pode trabalhar no supermercado, por exemplo, no escritório de um supermercado, aprendendo alguma função de emissão de nota fiscal, mexendo com o computador, tá? Pode trabalhar, por exemplo, numa oficina de informática, aprendendo a manusear um computador, arrumando um computador. Existem setores onde você pode trabalhar. Mas você não pode trabalhar numa indústria, por exemplo, na linha de produção, você não pode trabalhar numa mineradora, você não pode trabalhar na rua, você não pode trabalhar em oficina de carro que manuseie equipamentos que pode te machucar, danificar alguma coisa, entendeu? Existem critérios, existem locais. Tá? Meu pai é mecânico. E o sócio dele quer fechar e trocar de lugar onde é. Daí meu pai parou de trabalhar recentemente. E ele não sabe o que fazer. Não sei o que ele pode trabalhar. Conseguiram entender? João, você pode repetir, por favor? O áudio ficou ruim, a gente não conseguiu entender o que você falou. Ok. Então, e daí, ele tem um sócio. Daí o sócio dele acabou querendo trocar de lugar onde ficou a oficina dele. Daí meu pai não sabe onde ele vai trabalhar. Eu acho que eu entendi, professora Rosalva. O pai dele tem um sócio, eles quiseram mudar de lugar a oficina, né? Que o Luiz César falou de oficina mecânica e tal, e agora acho que eles não têm um lugar para eles trabalharem. O áudio dele está cortando, eu acho que é mais ou menos isso. Mas, João, é o João Pedro, né? Mas você trabalha junto com o seu pai? É isso que você está querendo dizer também? O que é? Um pouquinho junto com meu pai lá, gente. Mas como o professor Luiz César colocou, desde que você ajuda o seu pai, você é supervisionado por ele, você não faz um serviço que seja perigoso, você vai à escola, né? Aí, dessa forma, você pode aprender com seu pai, desde que o trabalho não prejudique você, nem a saúde e nem os seus estudos. Não tem problema você aprender com o seu pai para futuramente, de repente, você seguir a profissão, né? O que não pode é você trabalhar. Agora, às vezes, eu posso ir todo dia, porque meu pai está tentando entrar para trabalhar na IONG, que fica pertinho da escola. A IONG, vocês sabem o que é IONG? Fica pertinho do mercadinho, perto da escola. Aí eu não. Então, desde que o seu pai, né, esteja supervisionando e você não esteja fazendo nenhum serviço que seja prejudicial à sua saúde e também os seus estudos, a sua vida, né? Não tem problema você aprender a profissão. Nesse caso, não tem problema. Pelo contrário, mas você tem que manter a escola, o momento de lazer, tem que ser tudo garantido. Tá? Maria Eduarda, diga. O meu pai e meu avô trabalham na mesma... Alguma peça de carro lá, às vezes uma peça já está quebrada, porque elas já foram quebradas, só que eu faço um carrinho. Fala, Maria Eduarda. Meu pai também é mecânico, ele trabalha com carro, com caminhão, vai para vários lugares do Brasil. Do Brasil não, né? Para falar a verdade, ele vai para vários estados.
E o que acontece? Meu avô também trabalha no mesmo lugar que o meu pai. E às vezes dá uma briga, só que minha mãe tem que ficar dos dois lados, do meu avô e do meu pai. Então, ela só concorda com meu pai quando ele briga meio com meu avô. Quem mais ergueu a mão? Acho que se nenhum aluno quiser mais falar, a professora Rosalva pode passar o vídeo, depois a gente abre novamente, né, para discussões, quem quiser fazer comentários sobre o vídeo. Não sei se algum aluno mais gostaria de falar alguma coisa. O Denilson escreveu no chat. Ele falou que outro dia ele estava no semáforo e tinha um senhor dando doce de leite. A gente comprou para ajudar e era muito gostoso. Às vezes os doces da padaria não são tão gostosos. Às vezes dá para dar um dinheiro, mas não é toda hora que dá para gastar com dinheiro em pingo. A gente não sabe, né, o Cauã? Na verdade, o Denilson é o Cauã. Né, Cauã? A gente não sabe o que ele vai fazer depois. Se ali está vendendo como profissão dele de vendedor, não tem problema nenhum. A gente compra se a gente quiser comprar. A gente não é obrigado a comprar. Mas se ele estiver Ô, trabalhando... professor, Oi. esses aprendizes, eles têm direito a maior salário? Tem que pagar salário Tem. mínimo? Não, tem direito, sim. Todo trabalho é remunerado. No caso, ele não tem um salário mínimo. Ele vai ganhar aí meio salário, né? Mas ele tem. Inclusive, existe um programa do Senai chamado Jovem Aprendiz, que recruta o pessoal aí que está no primeiro ano de ensino médio, segundo ano de ensino médio, para aprender uma função. E aí vão trabalhar em escritórios de empresas, com costura, com algo desse tipo. Tem todo um estudo, eles estudam de manhã na escola, à tarde vão para essas empresas fazer seu estágio de jovem aprendiz e à noite tem um curso específico para isso, né? Existe esse programa chamado Jovem Aprendiz, né? Mas só para quem está acima de 16 anos. Houve uma mudança, parece que na lei, né, Luiz César? Não sei Houve. se foi aprovado, né? Eu não sei se é a questão do salário, né, que o jovem aprendiz recebe. Na verdade, a mudança foi ao contrário, né? Hoje as empresas não são obrigadas a pagar mais nada, nenhuma garantia, nenhum benefício, e acorda direto com a pessoa aquilo que vai pagar para o menor aprendiz, né? Ou seja, antes, a legislação anterior, o que ela previa? Você, como menor aprendiz, você trabalharia meio período e ganhava meio salário, mas tinha os benefícios de registro de carteira como menor aprendiz, 13º, férias proporcionais ao que você ganha, né? Com a mini reforma trabalhista aprovada semana retrasada, a CAPEC foi aprovada semana passada, acabou-se esses benefícios, né? Já tem, hoje ficou uma livre negociação e o empregador não precisa recolher mais nada. Isabela? Professor, me corrija se eu estiver errada, mas, por exemplo, essa carteira que antes os jovens aprendizes tinham direito, tipo assim, na hora que você fosse conseguir um emprego, fazer uma entrevista de emprego, isso não valia como experiência? Vale, até hoje vale, né? Você vai ter lá no seu currículo, você vai falar que atuou como menor aprendiz em determinado local, né? Tudo isso vai somando como experiência, né? Só lembrando, não é para todo mundo, tá? O pessoal que já está pensando aí já agora, calma um pouquinho, aguenta mais um aninho aí, dar os 15 anos para frente para poder entrar nesses projetos, tá? Tranquilo. Oi. Com quantos anos pode começar a trabalhar? Oficialmente, a partir depois dos 16. Ok. Tá? Meu irmão começou a partir dos 18. Então, No acima dos... mercado. Então, eu até estava consultando agora a legislação aqui para tirar essa dúvida. Enquanto a Rosalva estava lendo, eu estava folheando a Constituição para relembrar os dados certinhos. Na verdade, abaixo de 14 anos não pode ter trabalho, menor não pode trabalhar abaixo dos 14 anos. Entre os 14 e os 16, somente como menor aprendiz, com a supervisão e não em qualquer lugar, com áreas onde não aconteça problemas de saúde, não corra risco, não corra perigo de vida, nada.
Dos 16 aos 18 já pode trabalhar nessas áreas desde que haja uma supervisão. E acima dos 18 anos em qualquer lugar. Ô, professor, Hum, por exemplo, você tem 16 anos e vai arrumar um emprego como sim. jovem aprendiz. Você vai e arruma um emprego e quebra, vamos supor, você quebra o braço no emprego e tem que ir para a escola. Isso vai A estar empre... interferindo você na escola. Então você é Isso. obrigado a deixar o emprego, eles vão acionar o Não, conselho tutelar ou não acontece nada? não. Se você se acidenta no trabalho, você tem todas as garantias que o empregador que te contratou, né? Ele tem que arcar com atendimento, com segurança, com tudo, tá? Professor, a gente vai ter uma próxima aula no sábado que vem? Teremos. Mas vai ser, assim, muito importante, porque eu vou estar fora da cidade, assim, vou dar uma passeada. Tenho compromissos. Cheio de compromissos. Pessoal, para falar sobre... Eu acho que o tema da semana que vem é Sábado Amarelo, né? Então, a gente vai começar a falar sobre questões... Setembro Amarelo, né? Pessoal, para amarrar um pouquinho essa discussão que a gente estava tendo, eu vou apresentar um vídeo para vocês que vai elucidar um pouquinho, que vai explicar um pouquinho melhor essa fala minha do que pode e do que não pode, tá? A gente fecha com esse vídeo e depois a gente volta, porque se alguém tiver mais alguma dúvida, tá? Ô, gente, acabou o som. Vou sair e entrar de novo, tá? Apareceu aí, pessoal? Tá aparecendo? Tá aparecendo, Sim. Luiz? Sim. Tá? Tá aparecendo, sim. Tá certo. Ah, agora apareceu. Você sabia que não são só os adultos que trabalham? Infelizmente, há muitas crianças e adolescentes assumindo vida de gente grande antes do tempo. Vamos ver isso mais de perto. Esta é Cristina, uma menina de 8 anos que vive em Pernambuco e que adora jogar bola. Júlio tem 15 anos, mora no Rio Grande do Sul e gosta de empinar pipa. Os dois ainda são crianças e deveriam ter tempo para o estudo e o lazer. Contudo, eles compartilham uma dura realidade. Ambos vivenciam uma meia infância. Cristina acorda às 4 da manhã e enfrenta um cotidiano pesado, limpando, lavando e passando por ordem da sua tia, que a maltrata constantemente. Faz uma pausa nas tarefas e corre para a escola. Quando retorna, ainda tem muita coisa para fazer. Júlio, por sua vez, enfrenta uma rotina cansativa e dolorosa numa pedreira, exposto ao sol junto com seu pai. Por conta disso, abandonou a escola. Esses jovens estão submetidos ao trabalho infantil. E, infelizmente, Cristina e Júlio não são os únicos afetados por essa violação. No Brasil, mais de 3,5 milhões de crianças e adolescentes de 5 a 17 anos estão em situação de trabalho infantil. Isto representa mais de 8% da população dessa faixa etária. Mas o que de fato é considerado trabalho infantil? Trabalho infantil é toda forma de trabalho, remunerado ou não, que priva as crianças e adolescentes de experiências próprias de suas idades, como as de estudar e brincar. O trabalho infantil impõe uma carga de responsabilidade desproporcional à faixa etária desses jovens. Além disso, faz com que exerçam atividades inadequadas à sua estrutura física e psicológica, colocando sua saúde e segurança em risco. Para se ter uma ideia, só entre 2007 e 2013, mais de 13 mil meninos e meninas se acidentaram e outros 119 morreram trabalhando. E o que a lei brasileira diz sobre o trabalho infantil? No Brasil, o trabalho é proibido em qualquer hipótese até os 13 anos. Entre os 14 e os 16 anos,
o trabalho é permitido, mas somente na condição de aprendiz, que combina a frequência escolar ao desenvolvimento de uma profissão supervisionada. A partir dos 16, o trabalho é permitido, mas o jovem não pode trabalhar à noite nem desempenhar atividades de risco, como manusear máquinas. A partir dos 18 anos, o jovem pode trabalhar em qualquer ofício. Portanto, quando falamos em trabalho infantil, nos referimos a uma situação que não respeita essas normas e que compromete o desenvolvimento físico, psicológico e cultural de crianças e adolescentes. E onde meninos e meninas estão trabalhando no Brasil? O trabalho infantil acontece em pedreiras e no âmbito doméstico, como no caso de Júlio e Cristina. Mas também há jovens trabalhando em lixões, carvoarias, feiras livres, comércio informal, borracharias, matadouros e na agricultura, ou ainda em atividades ilícitas, como o tráfico de drogas e exploração sexual. Essas atividades são consideradas algumas das piores formas de trabalho infantil pela Organização Internacional do Trabalho, porque são atividades perigosas e insalubres. E por que tantas crianças e adolescentes começam a trabalhar antes do tempo? São muitos os motivos que levam crianças e adolescentes a trabalhar, mas o principal é ajudar a sustentar a si e a sua família. Muitos deles também trabalham para ter acesso a bens de consumo, como celular, óculos e videogame. Então, tudo é trabalho infantil? De modo algum. Tarefas pontuais e sem riscos, como lavar louça, aprender a mexer com a terra e arrumar a própria cama, não configuram trabalho infantil. Pelo contrário, são ações que fortalecem os sentimentos de solidariedade e responsabilidade nos jovens. E o que tem sido feito para acabar com a exploração de crianças e adolescentes? Nas últimas 2 décadas, o Brasil avançou no combate ao trabalho infantil. O governo fortaleceu as fiscalizações e criou projetos de transferência de renda aliados ao reforço escolar e a atividades culturais. No entanto, para erradicarmos o problema do trabalho infantil, ainda há muito a se fazer. O combate ao trabalho infantil é uma responsabilidade do Estado, da sociedade e das famílias de meninos e meninas, que devem juntos zelar por eles. Se você conhece algum caso de trabalho infantil, denuncie, Disque 100 ou procure o Centro de Referência de Assistência Social mais próximo. Crianças e adolescentes têm o direito a uma infância completa. Todos juntos por um Brasil livre de trabalho infantil. Prontinho. Eu entendi. Oi? Maria Eduarda? Eu só queria saber uma coisa dessa história toda. A menina e o menino voltaram ao normal? Porque tá dizendo ali, né, que eles... E eu fiquei preocupada. É um personagem. É personagem, é fictício, não é real, tá? Ah, tá. É um exemplo. Ô, professor. Oi. O Vinícius perguntou se pode sair da aula. Eu não sei quem é. Pressadinho. A gente está caminhando ao final. Acho que umas 2h50 acho que sai. Liga o microfone, tá me dando treco. Pessoal, quem não estiver participando, desliga o áudio, por gentileza, para não dar interferência. Pronto. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Professores? Bom, se mais ninguém tiver nenhuma pergunta, nenhuma dúvida, nós estamos caminhando, então, para nós finalizarmos mais esse sábado letivo. Alguém quer fazer alguma pergunta, falar alguma coisa?
Posso sair agora? Só um momentinho, por favor. Que nós vamos passar a palavra para a dona Azul. Eu achei uma belezinha o vídeo, viu, Luiz? Uma gracinha, porque fazendo desenhinho fica bem mais fácil da gente entender, das crianças entenderem também, né? Então, tá uma belezinha. Parabéns a vocês todos. E acho que nós já podemos encerrar o nosso sábado letivo. E fechamos mais uma vez com chave de ouro, porque a mensagem foi transmitida, eu acredito, né? Que todo mundo entendeu bem a importância do jovem, da criança, do seu lugar na sociedade. Então, o meu muito obrigada a todos vocês. Eu também quero parabenizar o professor Luiz Carlos, a professora Rosalva, os alunos que participaram. Acho que foi bem informativo, foi bem produtivo. Então, meus parabéns como professor de geografia também. Eu acho que atendeu aos interesses de todos que aqui estavam. Meus parabéns a todos os alunos também que participaram, os professores. Boa tarde a todos. Quero agradecer a Luiz César, Carmen, pela parceria e a participação de todos vocês. Muito obrigada. Obrigada. Quero parabenizar vocês também, gente. Mais um sábado brilhante aí com essas apresentações. Eu já falei a semana passada, no turno da tarde, dessa linguagem que vocês trouxeram de um assunto tão sério para as crianças, né? Que é importante para eles entenderem também. E hoje a animação foi muito interessante, né? Para fazer com que eles entendam. E que bom, né, que na nossa escola, assim, nós temos professores tão disponíveis para trabalho, né, Gesualda? Que gostam de ajudar, né? Que não fogem do trabalho, né, gente? Que parabéns para vocês. Realmente, quando a gente vê um trabalho assim, a gente vê que a saída através da educação realmente é uma trilha que nós devemos percorrer e tem como. Como nós vimos aí as crianças participando e falando, e, né, dentro, é claro, da cabecinha deles aí, algumas brincadeirinhas aí no chat que eu vi e tudo mais, mas vocês sabem que isso tudo faz parte, né? Mas foi uma belezinha que participaram, e parabéns a vocês, viu? A gente que agradece o pessoal, a participação dos alunos, a participação dos professores, foi muito bom mesmo. Oi, gente, boa tarde. Olha, eu assisti a aula inteirinha. Estou fazendo as coisas da escola aqui, ouvindo. Que delícia de aula, gente. Que alunos maravilhosos que nós temos. Que beleza, hein? Dá gosto dar aula, né, professores? Fala a verdade. É uma delícia, gente. Essa participação dos meninos enriquece demais e a aula vai fluindo, né? E a gente vai contornando, e os professores ali, e eles olham, apertam e vão indo e querem saber. Nossa, Zu, fiquei encantada de ver. Que delícia de aula, viu? Parabéns, um amor mesmo. A Nilton fez tanto propaganda que eu falei assim, eu quero assistir essa aula à tarde, eu quero ver como é que vai ser, né, Zu? E essa como eu falei antes, Maju, a Rosalva, a Carmen... essa linguagem que vocês trouxeram, bem infantil, é interessante, é muito gostoso. Então, eu ia falar para o Luiz, mas eu não quis interferir. Eu falei assim, Luiz, eu trabalhei tanto de instalar fumo quando eu era pequena, na casa meus avós, dos meus tios, que é do lado lá, a Ju deve ter trabalhado de instalar fumo. Eu não sei se vocês já trabalharam nisso, vocês não sabem o que eu estou falando. Mas tinha colheita, meus parentes tinham tudo plantação de fumo aqui no córrego. Meu pai foi fumeiro, vendeu muito fumo. E o cheiro daquilo? E aquilo no meio daquele povão, daqueles galpões que tinha, secando aquelas, né? Varal secando, fumo, e a gente instalava. E eu estava lembrando assim, como que as coisas eram naturais, né? Como demorou para ir evoluindo isso, né? E constatando que a criança não podia estar naquele meio, que aquilo não era o local adequado, né?
Mas a gente vai evoluindo, graças a Deus, não é mesmo? Ainda bem. Então, a todos, gente, boa tarde, bom final de semana. E, se Deus quiser, semana que vem, avaliação trimestral, todo mundo aí firme, né? Um abraço a todos, parabéns, viu? Mais uma vez, gente, obrigada e boa tarde, bom final de semana a todos. Obrigada. Tchau, Bom tchau, dia. boa Tchau, tarde. Tchau, pessoal. Tchau, Obrigada, César. Muito obrigada hoje. Vocês deram um show. Obrigado a vocês, Boa pessoal. tarde Valeu a pela todos. parceria, foi show de bola. Boa tarde a